Obrigado, Carol. Obrigado, Thiago, pela confiança. Creio que está sendo mais uma promessa de Deus na minha vida sendo cumprida. Amém? E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixava pender. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uza, e Deus feriu ali por esta impureza, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrirá a rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Amém? Então, irmãos, como nós podemos ver ali naquele versículo, na verdade Davi estava andando em seus palácios, seus reinos, pela cidade, e ele é rei. E ele chega à tenda da adoração e o palco da glória está vazio, porque a arca não está lá, porque foi invadido e tiveram que tirar a arca e esconder nas colinas de Abinadab. Desculpe se eu falar errado. E Davi olha aquela situação e vê que ele tem ouro, ele tem prata, ele tem mulheres, ele tem servos. Mas o que adianta tudo isso sem a presença de Deus? Davi é humilde, ele reconhece aquilo e ele fala que precisa da presença de Deus. E ele fala: vamos buscar a presença de Deus de novo na nossa casa. E Davi vai mandar fazer uma carroça, vai chamar 30 mil crentes. Só que ele vai chamar 30 mil soldados brutos que carregam espadas. E a arca de Deus é carregada por levitas, aqueles que clamam a presença de Deus. E Davi vai, pega a arca, e no meio do caminho Deus para os bois, porque acredito eu que foi um dos erros maiores de Davi, de ter pegado 30 mil soldados para levar a arca de Deus. E os bois tropicaram, e nisso Uza estende a mão à arca. Algum entendimento de algumas pessoas pensam que Uza foi pegar a arca, não deixar cair e a tampa abrisse, porque se a tampa abrisse, todos morriam, porque lá tinha uma fagulha da glória de Deus. Tinha alguns objetos do cuidado de Deus com o povo hebreu no deserto. Tinha a vara de Arão que florescia, tinha a porção do maná que alimenta no deserto. Deus disse: se você está no deserto, eu também estou contigo, porque eu sou o Deus do deserto. Se o marido está desempregado, eu vou prover, porque eu dou o pão de cada dia. E mostra os cuidados de Deus dentro da arca. No segundo entendimento de alguma pessoa, Uza foi meter a mão onde não é chamado. Refleti sobre isso e pensei que se a gente quer viver em paz dentro de uma igreja, nós temos que cuidar do nosso e deixar dos outros. Ah, mas está fazendo errado, cuida do seu, porque Deus te deu aquilo. Mas o casamento da irmã não vai bem, cuida do teu marido, cuida da tua esposa. Mas a casa da irmã está uma bagunça, cuida da tua casa. Nem limpou embaixo da geladeira e quer cuidar da vida dos outros. Muitas vezes nós não cuidamos nem de nós e quer cuidar dos outros. E Davi ficou muito com medo disso. Falou: como que eu vou levar a arca de Deus para minha casa se Uza foi tentar pegar a arca ali e morreu? Davi ficou com medo, e muitas vezes a gente tem medo da presença de Deus. E glória a Deus, aleluia. E Davi
ficou com muito medo, né? Só que tinha o Obed, e foi parar logo na frente da casa de Obed. E Obed era aquele, vamos dizer, obreirinho da porta, levita. E Obed é aquela velha história que os pais, os avós, era bem sucedido, que tinha muitas carroças, porque naquele tempo quem andava de cavalo ou camelo, tudo, eram pessoas bem sucedidas naquela época. E chega na vez de Obed e tudo isso acaba. Ele está falido, ele está quebrado. E ele vai casar. E no consentimento dele, ele vai querer fazer filhos, porque naquela época quem tinha filho homens poderia casar com filhas de homem muito rico. E os homens poderiam trabalhar e daria um sustento para a família. Que se ele morresse, os homens iam cuidar das irmãs mais novas e da mulher. Só que ele vai casar já quebrado, falido. E tenta o primeiro ano e a mulher dele não gera. Tenta o segundo ano, a mulher não gera. O terceiro ano, a mulher não gera. A vara dela é seca, ela não pode ter filhos. Mas nisso a arca de Deus para na porta de Obed. E Davi pega, chega, bate na porta, coloca a arca lá na casa de Obed. E resumindo para os irmãos, a história de Obed muda. E pensando nessas palavras de Deus, realmente nós podemos ter o carro do ano, nós podemos ter o cartão mais cheio, podemos andar bem vestido, mas o que adianta se a presença de Deus está longe de nós? E muitas vezes nós não percebemos que a presença de Deus está lá. Podemos ver que a presença de Deus é tão forte, o poder de Deus é tão forte, porque Ele pega uma fagulha e bota dentro da arca. E no meio do deserto a nuvem só caminhava quando a arca caminhava. A coluna de fogo só caminhava quando a arca parava. E podemos ver que o povo hebreu estava com a arca no meio do deserto. Tinha cuidado de dia e de noite, por causa da nuvem e da coluna, por causa da presença de Deus. A glória de Deus estava ali naquele lugar. Eu venho falar para os irmãos que se a presença de Deus estiver em nossa vida, Ele vai cuidar quando a gente dorme, quando a gente acorda, quando a gente vai para o serviço. Ele vai cuidar do teu filho quando ele ir para a escola. Ele vai cuidar do teu esposo quando ele ir para o trabalho. Se a presença de Deus estiver nas nossas vidas. E nisso é muito lindo, na verdade, porque é impressionante uma fagulha da glória de Deus fazer uma reviravolta nas nossas vidas. E eu quero dizer que hoje em dia não tem a arca material com ouro por volta e por dentro. Hoje em dia eu creio que a presença de Deus fica onde, irmãos? Eu creio, Deus, que fica nos nossos corações, uma fagulha da glória de Deus. E a gente precisa deixar entrar essa fagulha da glória de Deus nos nossos corações, que Ele vai mudar a nossa história. E quero pedir para os irmãos refletir um pouco o que falta para a presença de Deus chegar em você. Qual que é o que está impedido a glória de Deus chegar em você, de você ser tomado totalmente por Espírito Santo? Se nós hoje em dia pensássemos naquela época lá, a humildade de Davi reconhecer aquilo, e muitas vezes nós não somos humildes por poucas coisas que acontecem na igreja, que podemos fazer. E eu creio que é um impedimento muito grande você não ter humildade, não ter amor, porque sem o amor nós não temos perdão dos outros, ou perdoar os outros. Porque eu creio que o amor é o fundamento da vida do ser humano, que Deus deu para
para Ele. Porque é complicado viver sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Literalmente não vai para frente. Pode ser bem financeiramente, tudo, mas ainda falta aquele vazio. A pessoa, vamos citar um exemplo, a pessoa é bem financeiramente, mas chega em casa, no quarto, e bate aquela tristeza. Ele compra às vezes tudo, mas mesmo assim falta um preenchimento na vida da pessoa. E eu falo isso por conta própria, porque algumas pessoas sabem que eu era daqui, eu vim pra cá com a minha família e deu tudo errado, na verdade. Meus pais se separaram, eu fiquei com meu pai aqui, minha mãe foi para outro lugar. E nisso eu fui embora para Curitiba, se afastei totalmente da igreja. Eu não ia mais para a igreja. E nisso a presença de Deus foi se afastando na minha vida. Eu vivia na igreja na época, não saía daqui. E nisso no começo, quando eu fui embora para Curitiba, não me fez falta. Não vou mentir para os irmãos que eu não reconhecia aquilo. Eu comecei a ir para festa, comecei a fazer um monte de coisa que não agrada a Deus. E com pouca idade. E às vezes eu me pegava pensando, quando eu estava em festa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Minha família, meus pais eram pastores, cantava, tudo. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia reconhecer que sem Deus não somos nada. E eu pedia para Deus, eu falava: Deus, eu não sou nada. Eu não tenho, como se dizer, moral para estar pedindo isso, mas eu não quero que a sua presença não se afaste de mim. Que ainda um dia eu vou estar lá de volta. E isso foi queimando no meu coração muito, muito, muito. E eu lembro, desculpa o vocabulário, mas eu estava bêbado na casa de um amigo. E nisso era de madrugada. Daí eu não sei se os irmãos conhecem a Caroline, a mulita. E ela mandou mensagem para mim e queimando no meu coração, eu falei: Deus, eu quero voltar tanto ir naqueles cultos. Eu sinto saudade, aquela alegria que não precisava você pegar numa bebida para estar alegre, ou não, alegria momentânea, na verdade, essas coisas. Mas eu quero aquela alegria de volta, risada com os amigos, tudo. E queimando no meu coração foi quando ela foi usada por Deus de mandar uma mensagem falando se eu queria vir para um congresso de jovens que estava tendo, tudo. E isso era umas 3 horas da manhã. E me queimou tanto no coração aquilo lá. Falei: eu acho que é a resposta. Ou eu estou muito louco. Não é possível. Aí eu confirmei tudo certinho, deu certo de eu vir para Castro. E um dos motivos de eu estar pregando sobre Davi é porque no primeiro dia a irmã, não lembro bem a palavra que ela pregou, mas já impactou meu coração. E nisso eu morava com um amigo lá em Curitiba, praticamente. E eu vim só praticamente com a roupa do corpo. Eu nunca imaginava o que ia acontecer na minha vida pro dia da noite, vamos dizer assim. Mas no segundo dia, o pastor Daniel pregou sobre Davi. E eu me identifiquei muito, porque Davi era o excluído dos irmãos, né? Eles excluíam ele dos irmãos. E eu não estava morando com meu irmão, não estava morando com a minha mãe, não estava morando com meu pai. Eu estava totalmente desligado da minha família, vamos dizer assim. E o pastor começou a orar, me chamou, e Deus mudou minha história. Totalmente. Hoje em dia, tudo que eu fazia não me faz falta, nada. Deus me libertou de muita coisa mesmo. E foi pro dia da noite, literalmente foi pro dia da noite que me mudou. E eu agradeço muito a Deus, porque a gente é muito falho ainda pelo que Ele faz para nós. Só que quem tem glória de Deus, ela é igual uma palmeira. A tempestade vem, passa, mas Ele tem glória, Ele levanta de novo, porque Ele tem glória. E
A glória de Deus, como eu falei, é muito importante na nossa vida. Porque o povo critica a gente. Fala, mas Emanuel, ele está caído no chão, ele vai desviar. Mas não vai, ele tem glória. Quem tem glória não desvia. Pode demorar anos, mas ele volta, porque foi derramada a glória nele. E foi isso que aconteceu comigo. Voltei. Hoje em dia eu estou me segurando muito para não chorar, porque sabia-me Deus onde que eu ia estar hoje, se eu ia estar vivo ou não. E hoje em dia eu estou falando com os irmãos aqui na frente. Só Deus sabe o que eu já passei, pelo que eu passo hoje em dia ainda, né? Mas o cuidado de Deus é impressionante com nós. E a gente tem que começar a ser mais grato com Ele. Porque sem eles nós não somos nada. E eu só agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem dado. Mas eu quero perguntar para os irmãos, quem quer a presença de Deus? Quem quer ser renovado mesmo? Porque depois daquele dia da minha vida, as coisas sumiam assim, sozinhas, assim. Um amigo que eu morava mandava mensagem para mim falando, mas você não vai voltar tudo, porque eu não avisei ninguém, eu nem sabia que eu ia ficar em Castro. Você não vai voltar. Veio muitas propostas para mim voltar, muitas, até hoje em dia, o Nino está de prova, muitas, mas eu firmo meu pé no chão, porque quem me colocou aqui me tira daqui também. Eu sei disso. E eu quero começar a louvar, que eu creio que Deus vai renovar hoje vidas aqui que estão desanimadas, que o sorriso está no rosto, mas só Deus sabe que passa dentro do quarto, porque eu sei muito bem que é isso. Quero chamar o grupo de louvor para me ajudar, em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Porque hoje em dia a arca de Deus está no nosso coração. Ele tem que ser preenchido. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Abraça o seu irmão. Fale que ama o seu irmão. Chame a presença de Deus. Chame a atenção. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Ainda pouco, vai! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce, 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 Desce como fogo. incendeia, 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 incendeia.